Vamos então à palavra, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e vamos fazer a leitura do texto. Inclusive os irmãos aqui poderão acompanhar na tela projeção, pelo menos dos aspectos, dos tópicos, né, que nós iremos aqui delinear. Vamos a partir os versículos 14 e 15, é o que nós leremos. 2 Coríntios 9, 14 e 15. Diz assim: pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. E agora eu quero ler naquela versão, ali que é a nova versão internacional da tela. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho mais. Senhor Deus, cada vez que chegamos aqui para proferir Tua palavra, explanar a mensagem bíblica, nós, ó Deus, temos a clara noção de que não devemos fazer isso com as armas, com o entendimento humano, com aquilo que temos em nossa mente. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, para que a graça do Senhor chegue até aos nossos corações através dessa palavra ministrada. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Superável graça é o tema dessa mensagem, e de fato aqui o apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele abre muito coração. Na primeira carta aos Coríntios, nós temos uma noção de uma igreja em conflito, não é? E de fato estava. Porque a igreja em Corinto, uma igreja no mundo gentil, aqueles irmãos que chegaram àquela igreja, eles traziam, né, costumes daquele mundo greco-romano, né? E aquilo acabava trazendo para a igreja algumas implicações de caráter eclesiástico, ético, né? E outras questões. Mas aqui na segunda carta, a mesma igreja, a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo rasga o seu coração pastoral. Ele é aqui muito pastor, embora lá em 1 Coríntios nós temos aquele poema maravilhoso, lindo, que para nós não é um poema só. Para nós é a essência de um amor que não é um amor humano. Ele personifica, não é? Em 1 Coríntios 13, personifica Deus. Porque lá aquele amor ali não é um amor relacional, não é um amor conjugal, de tipo conjugal, filial, não é paternal, mas é o amor de Deus. Então, essa segunda carta aos Coríntios, ela é muito, muito maravilhosa nesse sentido. E também o apóstolo Paulo traz um tema que é um tema teológico que ele trabalha muito bem, que é o tema da graça. A salvação pela graça, a redenção pela graça. Nós somos o que somos pela graça. Nós conquistamos, né? Estamos vivos hoje e conquistamos alguns sonhos, embora vamos falar um pouco disso no discorrer da mensagem, pela graça. Então, é essa insuperável graça, no sentido de que ela é inefável, de que ela é maravilhosa, como nós cantamos aqui. E no versículo 15 ele diz: graças a Deus por seu dom indescritível, ou seja, o dom da salvação que é dado pela graça, que é oferecido pela graça, não é conquistado por méritos humanos, como ele diz claramente lá da sua carta aos Romanos, daquela tese, porque ali é uma tese teológica maravilhosa, uma profundidade enorme, não é, que Romanos tem. Quando a gente mais mergulha, mais a gente percebe a instrumentalidade de Paulo trazendo assuntos teológicos, bíblicos teológicos de forma profunda. Então, nessa noite, meus irmãos, nós queremos aqui
deixar alguns pontos fundamentais em relação a essa insuperável graça. O que é que implica essa insuperável graça? O que é que ela resulta? Não é? O que é que ela traz para mim, para você, que já foi alcançado pela graça ou não? Porque a graça está à disposição de Deus, não é? Para nós, seres humanos. E um primeiro elemento que eu quero destacar é que a graça de Deus não é de graça, nós sabemos disso. Não é de graça. Embora tenha o nome graça, mas ela teve um preço. Os teólogos dizem que ela é preveniente. Ou seja, no que sentido? De que ela antecede a decisão e o esforço humanos. É preveniente porque eu não posso fazer nada para receber graça. Como disse agora há pouco, ela não é por méritos, ela não é por esforço humano, ela não é pela intelectualidade minha, de poder, muitas vezes até, quem sabe, prescrutar, analisar o texto bíblico. E se não tiver o autor do texto e permitir que esse Jesus, que é cheio da graça, inunde o meu coração, nada feito. Não é feito, não é realizada, não é conquistada segundo a capacidade humana. Ela é preveniente porque ela antecede justamente esse esforço humano e essa decisão humana. E percebemos que essa graça não é de graça porque ela não está condicionada, então, a esses esforços, a esses empenhos, e sabemos categoricamente que ela não é de graça porque teve um preço pago. E o valor pago, e falar em valor quando se trata de gente, é algo que para nós, não é até assim, assintoso no tempo de hoje, mas nós percebemos, meus irmãos, que o preço da graça foi a vida de Cristo, que foi dada pela graça na cruz do Calvário. E percebemos então esse primeiro momento dessa graça de Deus não ser de graça, mas ser oferecida a vida de Deus, a vida de Jesus, que é Deus, por mim e por você. Mas há um segundo momento que nós podemos refletir em relação a esse tema, não é? É que a graça de Deus liquida pendências legais. Nós percebemos que essas pendências legais, elas não restam alegações nenhuma a serem lançadas a nós em rosto. Porque, como disse Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele pegou a dívida que tínhamos. E que dívida era essa? É a dívida histórica, edêmica, não é? De queda lá de um pecado original, que já vi muita gente sem entender e não vai entender com o entendimento humano, dizendo qual é a minha culpa se Adão e Eva lá pecaram. Qual é a culpa que tem um filho que adiante lá da situação de uma gestação, ele pode receber da sua mãe herdar, né, algumas implicações de caráter de saúde? Que culpa terá essa criança? Que culpa a gente pode olhar e perguntar por que tenho culpa em relação a esse pecado que eu não estava lá, mas que se alastrou por toda a humanidade e que nós sabemos que essa dívida, esse preço foi pago por Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, e aquele texto final de Romanos é majestoso, é maravilhoso, quando o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, nenhuma acusação mais para aquele que foi alcançado pela graça. Nós percebemos, independentemente da vida pregressa que nós tivemos, mas parece que quanto mais se mergulhou numa vida pregressa de implicações em relação a tudo quanto nos afasta de Deus, pode ser que hoje alguém tenha na sua mente, e por vezes volta, pensamentos, não é, de acusação. Às vezes nós estamos diante do acusador mesmo. Inclusive a palavra diabo, né,
ou diabolos na língua original, quer dizer acusador, aquele que nos acusa diante de Deus. Às vezes vem acusações à nossa mente, e elas vêm com uma intenção clara de tirar o nosso foco da graça. E algumas palavras parece que a gente ouve claramente nos nossos ouvidos e no coração, dizendo, o coração no sentido de ser, dizendo, mas por que é que você se acha, por que é que você diz que você está salvo? Quem é você? Ou quem era você? Olhe para trás, veja o que você fez. E algumas acusações vêm claramente em nossa mente. E aqui para nós, meus irmãos, a igreja do Senhor, não era necessário nós podermos voltar tanto e dizer que essa graça, ela tem a sua maravilhosa ação na vida de pessoas que tiveram mergulhadas numa vida de pecado apenas. Porque pode ser que alguém foi criado num lar evangélico, não provou como eu, dizendo aos adolescentes ontem, não provei algumas coisas, graças a Deus, que alguns jovens na minha idade e hoje provam. Não sei, nunca sei o sabor, o gosto de algumas coisas, não é? Não porque era melhor do que ninguém, nós sabemos disso, mas nem isso me dá o direito de dizer que eu sou melhor e que essa graça aqui, ela não me livra de pendências legais, porque todos nós as temos. Todos nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que justifica? O Senhor. É Deus quem o justifica. A religiosidade legalista, e religião é boa, irmão, sabe? Porque às vezes a gente tem ouvido críticas à religião. Religião, se ela está firmada em Cristo, se ela tem o foco que é Cristo, se Cristo é o centro, não é? Então a religião ela é boa. A religiosidade não. Porque a ideia de religiosidade que temos é essa ideia legalista de que eu sou merecedor, de que eu tenho direito. E nós sabemos que essa religiosidade legalista insiste que é perigoso falar excessivamente sobre a graça. Porque sempre a religiosidade legalista, ela vai dizer, você precisa fazer algo mais. Não é suficiente. Foi o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixou tão claro aquela igreja. Porque alguns diziam, não, de fato, é preciso Cristo. Mas algo mais, é preciso também se circuncidar. É preciso cumprir a lei, é preciso fazer algo mais. Vê se não é isso que alguns segmentos religiosos colocam. É preciso Jesus, mas Jesus não é suficiente. É preciso a graça, mas a graça não é suficiente. É preciso eu fazer algo mais. Então, a religiosidade vem com esse teor. Ela vem com essa proposta. Nós não estamos falando de uma libertinagem, de uma licenciosidade, de que eu tenho que viver uma vida solta, aí como alguns pensam também. Porque pode ser que alguém esteja pensando, diz, bem, já que é pela graça, eu vou fazer o que bem entender, não é? Eu vou fazer o que bem entender, porque eu sou salvo pela graça, a graça me alcançou, eu entendo que é graça, então nada me prende, eu não devo nada a ninguém. Eu quero fazer aquilo que está na minha mente, o que der na minha cabeça, e nós sabemos que não é assim. Mas também não devemos ter a ideia de uma religiosidade vazia, seca. Seca da graça de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a graça de Deus liquida. Ela paga essas pendências legais que nós temos, vamos dizer, judicialmente, em relação a Deus. E pode ser que você que está aqui nos acompanhando, e você está aqui presente, talvez você nunca entendeu por que é que nós temos implicações e precisamos nos agarrar na graça de Deus, implicações de caráter de justificação, porque todos nós, como disse o profeta Isaías,
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo, o Cordeiro, a iniquidade, o pecado, a transgressão minha e sua. Por isso que ela vem e liquida, ela paga pendências legais de caráter espiritual que eu tinha. Nós percebemos no terceiro momento que essa graça de Deus, ela também é vitoriosa. Ela é vitoriosa, ela traz vitória. A palavra grega para graça, que é charis, não é? Charis, no grego, aparece cerca de 100 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. É muita citação, irmãos. Falando sobre graça, graça, graça. Nos escritos do apóstolo Paulo, as 13 cartas que ele fez. E a graça pode alcançar os pecadores que foram longe demais. Pois, como diz a palavra lá em Romanos capítulo 5, do versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ela pode ir ao mais vil pecador, transgressor. A questão hoje é que as pessoas, elas não se consideram, elas têm dificuldade de dizer, não, pecado. O que é pecado? O que é pecado? Eu, pecador? Nunca matei ninguém, sempre procurei ser um bom filho, uma boa filha, prezo pela verdade. E aí a gente traz à tona, não é? Questões que fazem parte do nosso dever. Não devia ser admirável a gente entender de que algumas questões, alguns procedimentos devem fazer parte da vida de quem é cristão ou não. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos rodeado de pessoas, mas como muitas vezes nós queremos colocar logo as cartas, não é? E dizer aquilo que nós fazemos, e sabemos que a graça de Deus ela é vitoriosa não por causa da nossa vitória em fazer alguma coisa, porque sabemos que essa graça ela alcança, ela atinge, não é, ao mais vil pecador, como também aquela pessoa que, como aquele jovem rico, achava que tinha que fazer alguma coisa. O erro desse jovem, daquele jovem rico, não é? Da parábola, era porque, e da história de Jesus, e de uma parábola que Jesus contou também, de alguém que se achava muito como aquele homem rico, não é? Que pensava que não ia passar nunca mais necessidade, porque tinha plantado muito, aumentado os seus celeiros, e que a vida dele, inclusive ele usa o termo alma, né? Não passaria mais necessidade. E o jovem rico totalmente enganado, pensando que tinha que fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Nós não alcançamos vida eterna fazendo. Nós alcançamos vida eterna crendo, nos arrependendo e recebendo graça de Deus. Por isso que essa graça de Deus ela é vitoriosa. Ela traz vitória para aqueles que são alcançados por ela sem mérito algum. Mas há um quarto e último aspecto em relação a essa graça, é que ela é suficiente. Ela é suficiente. Qual o sentido da graça de Deus, meus irmãos, numa sociedade tecnológica? Onde hoje a gente, quando tem dúvida, não é, de fazer alguma coisa, a gente vai lá e pesquisa no site, lá de pesquisa. Inclusive teve gente aqui entre nós que não sabia nem acender uma churrasqueira, então foi para onde? Foi lá sondar, pesquisar como faz, não é? E hoje a gente tem dúvida de algumas questões de palavra, e nós pregadores fazemos muito isso. Nós vamos direto no site de pesquisa, não se tem mais aquela procura, aquela busca por dicionários, muitas vezes impressos. Hoje a gente se locomove e vai para lugares, é só colocar num aplicativo, que faz com que você chegue ao lugar, uma vez ou outra, é que quem sabe ela pode dizer para você entrar à direita,
se você entrar à direita, você vai, né, entrar numa contramão. Pode ser que ocorra isso. Mas como são precisos cada vez mais. E aí a gente tem hoje muita informação que não se tinha antes. Essa geração nova não conhece aquelas enciclopédias que aqui os mais veteranos, quem sabe os pais compravam, como lá em casa, não é? Aquelas enciclopédias, e elas tinham aqueles conteúdos, não é? Das ciências, não é? De outras áreas do saber. Hoje não, hoje muita informação. Muita informação. E a pergunta é, para que a graça de Deus num mundo como esse? Altamente tecnológico, onde as nossas dúvidas, não é? Elas são tiradas, elas são sanadas, quem sabe? E nós percebemos então que cresce cada dia mais a sensação de que aquilo que necessitamos para a felicidade não é mais a graça de Deus, mas o acesso aos meios que nos garantirão a realização também dos nossos sonhos. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? É que a gente está vivendo muito para ter. E não é, não, pastor? Para ter? Sim, claro. É. Mas só focado nisso? Como se a minha vida fosse uma busca desenfreada de realização de sonhos. E como esses sonhos, e quando esses sonhos não são cumpridos, como eu tracei aquela rota, como se a minha vida fosse algo assim, uma precisão tão grande como um cálculo matemático. Quando esses sonhos são frustrados, quando as frustrações ocorrem em nossa vida, nós percebemos então que o foco maior da graça de Deus não é que eu realize os meus sonhos, embora eu os tenho, e continue tendo, tá certo? Continue tendo. Mas nós sabemos que a graça de Deus, ela não paira, ela não está a serviço da realização dos nossos sonhos apenas. Vai muito mais. Porque a ideia dos sonhos é num plano humano. E um plano, às vezes, que a gente pensa que é bom para a gente naquele momento. É a melhor coisa que pode me acontecer. Quando nós não sabemos que, às vezes, algumas questões não nos são dadas por misericórdia e para Deus nos poupar. Eu, irmãos, confesso que eu preciso, às vezes, pensar bem em algumas orações que são pedidas, não é? Porque eu já vi gente assim, pastor, ora por mim para ter aquela colocação, aquele trabalho, aquela coisa almejada, sabe? Que você foca ali o seu olhar e quer. E a gente ora, e por graça, é claro que por empenho também, por dedicação, não é? Mas por graça de Deus, porque tudo quanto vem a nós, o nosso entendimento é que provém de Deus, não é isso? Toda boa dádiva e todo dom perfeito provém de quem? Do Pai, de Deus. E, irmãos, é claro que isso não é regra geral, mas nós percebemos que às vezes aquilo que nós oramos tanto, aquela colocação, aquele trabalho tão almejado, e se ele não for bem recebido, com prudência, com cuidado, ele pode nos afastar de propósitos e projetos que Deus tem para nós, e isso a gente tem visto. Então, a graça de Deus, ela é suficiente nesse sentido de ela ter um alcance eterno, e não apenas nesse plano humano. Afirmar que a graça é suficiente é reconhecer a suficiência do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Jesus é suficiente. Por isso que alguém já disse, não é? E eu reitero, de que a maior dádiva do cristianismo, ou para o cristianismo, qual é? É o próprio Cristo. Para nós, Cristo satisfaz, e precisa satisfazer, até porque a minha sede, a minha fome de Deus, ela será satisfeita em Cristo Jesus.
ela não será satisfeita em outro, mas em Cristo. É no amor de Cristo. Por isso que o próprio Cristo, falando à igreja lá, aquela primeira igreja do Apocalipse, daquelas cartas, era uma igreja operosa, era uma igreja maravilhosa, era uma igreja zelosa, mas essa igreja, ela tinha deixado o seu primeiro amor. Tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, irmãos, quando Davi declara, lá no Salmo 23, tão conhecido nosso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi declara, faz essa declaração como pastor, na realidade ele tinha falta sim de alguma coisa. Davi tinha falta. Mas e o que é que ele estava dizendo então? Ele estava dizendo para mim, para você e para ele mesmo, que Deus como pastor era suficiente. Não no sentido de que faltasse alguma coisa para ele, porque faltou. Faltou, quem sabe, uma proximidade maior de Absalão, seu filho, e lidar com aquele jovem problemático, que quis matar o seu próprio pai, lamentavelmente, e foi embora muito cedo. Faltou o cuidado de Davi naquilo que ele via, e quando viu, pensou que tinha a licenciosidade para poder possuir, como foi o caso de Betseba. Nós sabemos, meus irmãos, que faltavam coisas a Davi. Mas quando ele diz que o Senhor era o pastor dele e nada faltava, ele estava reconhecendo a suficiência da graça de Deus. Ele estava dizendo, de fato, o Senhor sendo o meu pastor, eu não vou ter necessidade de nada daquilo que eu necessito. Olha que redundância, mas é isso mesmo. Ou seja, o supremo pastor para mim é suficiente. Eu tendo o supremo pastor em minha vida, é o que me basta. As outras questões são os adendos da nossa vida. É aquilo que pela graça de Deus também vamos recebendo e tendo. Mas Cristo é suficiente e deve ser suficiente para mim e para você, assim como a graça dele. Então, que a graça de Deus, nessa noite, quando ouvimos sobre essa pregação, ela continue dentro do nosso coração, inundando a nossa mente, a nossa vida, sabendo que essa graça, ela é vitoriosa, ela liquida as pendências legais, não é? De caráter espiritual, e que ela tem, de fato, um preço que já foi pago. Tudo isso está à disposição minha, à minha disposição e à sua, para que nós possamos mergulhar na graça de Deus. Eu finalizo com a expressão maravilhosa de Davi, quando ele foi indagado diante de um erro, que não era dado a ele o direito de contar o exército de Israel, não é? Para que ele, a ideia que se tem do texto e é colocado, é que ele não ficasse se exaltando com a quantidade de homens, de lutas, e quando Israel fosse ao campo de batalha, ele não pensasse, disse, puxa, essa aí já está ganha, porque eu tenho muito mais homens de guerra, meu exército está bem numeroso, está maior. Então não era permitido contar o censo nesse sentido. Deus nunca permitiu, por razões do próprio Deus, e dentre elas esta, segundo os biblicistas. Mas um dia Davi disse, olha, conta aí quantos homens de guerra nós temos. Aquela ideia de conquistar, não é? De poder conquistar novos espaços, novas terras, de Dan até Berseba, um reinado enorme, não é? Um território enorme. E o primo dele, comandante do exército, Joabe, disse, meu rei, não faça isso não, porque Joabe sabia que não era permitido. Mas quem é que ia dizer não? Às vezes é como a gente. Eu estou dizendo que tem que ser feito assim, porque vai fazer e pronto. Eu quero que seja feito dessa forma. E foi feito mesmo. E teve implicações, porque assim parece que algo
tão simplório do ponto de vista, e até assim, algo tão natural, tão óbvio. Puxa, se eu vou estar diante de um campo de batalha, quero saber o que eu tenho. Mas isso trouxe implicações grandes, irmãos, para Israel. E nós sabemos que ele depois recebe o profeta Gade. E Gade vem e diz, olha, escolha aí o que você vai querer. 3 opções lá. E dentre elas, Davi disse, olha, caia eu, ou caiamos nós, não é? Nas mãos de Deus, porque as suas misericórdias são grandes, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque uma das opções era ele ser perseguido durante um tempo. Então, se for para cair, você que está me escutando aqui nessa noite, você crente ou não, se for para cair, caia nas graças de Deus. Se for para cair, caia nos braços de Deus. Se for para cair, caia nessa graça que é insuperável. Porque você caindo nas garras da graça de Deus, como certo escritor evangélico, inclusive fez um livro com esse título, né? Nas garras da graça de Deus. Caia nas garras da graça de Deus, nas mãos de Deus, sabendo que você vai ser sustentado. Você vai ser levantado. Você vai ser erguido pela graça. Que a palavra de Deus nessa noite, ela encontre terreno fértil em nosso coração. E que as acusações que quem sabe alguém enfrenta aqui, acusações quem sabe injustas, sim, porque nenhuma pendência mais há, nenhuma acusação há mais, mas através de acusações na sua mente vem, trazendo à tona fatos do passado que você deve sepultar, que você deve enterrar e deixar para lá. Lá atrás, até porque eles já foram pagos. E você não necessita, você não precisa levar como se essa pendência ainda existisse. Ela já foi cravada na cruz. Eu gostaria de orar agora com você. Permita que um momento você sonde aí a sua vida, o seu coração. Busque algum aspecto que nesta mensagem lhe trouxe à tona. Uma reflexão maior, um ponto de despertar você para aquilo que, quem sabe, você vivenciou ou tem vivido hoje. E peça a Deus graça. Aqueles que têm enfrentado lutas maiores do que as suas forças, enfermidades, quem sabe, doenças maiores do que você tem suportado, tanto as de caráter emocional ou físico, entenda que quando Deus não cura, Ele dá graça. Entenda que a nossa vida, e em nossa vida a graça é suficiente. E o foco maior nosso é um Cristo cheio de graça, para que você possa ser lançado e se lançar nas mãos graciosas dEle. Senhor, nessa noite, nós reconhecemos, sim, que o Senhor é suficiente para nós, que a Tua graça é suficiente para nós. Nós sabemos, ó Deus, que por melhor que sejamos, e quem é bom para isso? Nós não temos como conquistar graça por nossos méritos. Portanto, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque essa graça, ela nos satisfaz. Ela é insuperável, ela é indescritível. Ela é maravilhosa, ela é esplendorosa, ela é magnificante. Ô Senhor, muito obrigado. E que essa graça inunde o nosso coração, a nossa vida e a vida de gente que está aqui. Naqueles momentos mais difíceis que o teu servo e tua serva enfrentar. Que a graça do Senhor seja presente, trazendo força, vigor, trazendo consolo, trazendo conforto,
trazendo tudo quanto nós sabemos que a graça promove. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.